Bom, pessoal, Shavua Tov, começamos mais um encontro, né? Vamos tratar hoje das leis de Kashrut. Vamos fazer uma introdução das leis de Kashrut para... Claro, não vai ser uma série seguida, a gente vai fazer essa introdução hoje. Para próximo encontro, a gente vai tratar aí um mês inteiro, né? Ou até mais de um mês e meio. A gente vai tratar de tudo do que são as leis de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Começando já com o mês de Elul também, mas terminando isso, no próximo semestre a gente vai abordar Kashrut, né? Vai entrar mais nas particularidades de Kashrut, e como sempre, né? Cada festa que se aproxima, a gente interrompe, fala sobre a festa e segue o programa, né? Então vamos falar Kashrut. O que é Kashrut? Por que comer kasher, né? Kashrut ela é algo interessante porque ela sempre gerou muita discussão e muito problema, né? Não de agora, mas desde sempre. Desde sempre foi uma questão que sempre gerou uma certa discussão, né? Por que isso é kasher, por que isso não é kasher, por que comemos assim, por que não comemos assim, né? Contudo, a discussão até o século XIX, a discussão era sobre o que é que vai ser kasher e o que não, né? Ou seja, a discussão era em torno de que o quão não kasher seria algum alimento e como se poderia tratar desse alimento ser kasher ou como investigar o alimento, ou seja, se a shritá foi feita bem, se não foi feita bem, se faltou alguma coisa, né? Se fez uma abdicar depois do corte, se fez uma abdicar antes do corte, uma inspeção, abdicar em inspeção. Se inspecionou a faca antes do corte, se inspecionou a faca depois do corte, se a pessoa que cortou era experiente ou não era experiente. Então, eram discussões em torno da halakha em si e de como entendê-la e melhor servir a questão da kashrut, né? Como melhor cumprir a mitzvah. Mas a partir do século XIX, quando começa a Haskalah, na Alemanha principalmente, que foi o berço da Haskalah. A Haskalah é o iluminismo no judaísmo, né? A gente sabe que o iluminismo ele começa na Europa no século XV, né? Começa o iluminismo na Europa, onde a religião começou a ser discutida, né? E questionada, na verdade. O iluminismo, a ideia do iluminismo é que a sociedade ela alcança um nível de conhecimento, né, científico e humano que o faz transcender ou romper as barreiras que o conhecimento passado ou os mitos que a sociedade carregou até então os prendia e os impedia de evoluir, né? Então, mitos como a Terra plana, que volta agora recentemente com um grupo de gente ignorante e está trazendo a Terra plana de volta, né? Até porque, se a gente fala uma discussão, uma divisão de ideias, né? Uma machloket entre geocentrismo e heliocentrismo, isso é entendível, ou seja, cientificamente isso é aceitável, a discussão, né? Porque isso parte de um ponto de vista, se é que o Sol está no centro e a Terra gira em torno dele, ou se a Terra está no centro e todo o sistema solar gira em torno da Terra. Isso é uma questão de ponto de vista. Não altera as leis físicas, mas Terra plana altera as leis físicas. Eles têm uma necessidade de inventar coisas, criar coisas absurdas para poder provar sua teoria. E isso foi o que o iluminismo, no século XV, conseguiu vencer. A sociedade ela alcança um conhecimento
E esse conhecimento a permite evoluir e crescer. Shalom, Anishma. Eu vou aqui para Shalom, papi. Tudo bem, você chegou da pai assim. Isso faz com que a sociedade começasse também a questionar a questão da religião. Por quê? Porque muitos dos mitos, não muito, mas na verdade praticamente todos os mitos, eles eram de cunhos religiosos. A religião defendia os mitos. E a sociedade se via presa, impedida de evoluir por uma questão religiosa. Quando chega no século XIX, a sociedade judaica na Alemanha começa a experimentar esse iluminismo também. Um pouco mais tardio, mas é melhor antes tarde do que nunca, certo? Levemos em conta que a sociedade muçulmana, ela ainda está agora começando a experimentar o iluminismo muçulmano. E esse iluminismo muçulmano, que ele tem mais, ele está começando mais na Turquia, né? É o principal país onde o conhecimento está sendo mais desenvolvido, conhecimento filosófico e humano e científico também, mas embora que também no Irã também tenha muita tecnologia, mas a barreira do mito ainda impede com que as pessoas se evoluam como sociedade. Então, por isso que se diz que esse iluminismo no Islã, ele é muito mais lento, está começando agora, muito mais tardio, mas está começando. O Hashem, que aonde vai chegar, não sabemos, mas o iluminismo no judaico, ele foi do século XIX. E nesse momento, a comunidade judaica, ela encontrou-se um dilema, porque parte da comunidade ela começou a questionar se os mandamentos eles realmente eram imutáveis ou se eram passíveis da interpretação humana, dependente do momento, né? E da evolução social que a sociedade vive no momento. Né? Então, sim, mami, eu tenho meu braço está cá, você pode fazer, graças. E uma das mitzvot que foram questionadas, dentre todas foram questionadas, mas uma que foi muito difícil para a comunidade judaica e que foi a base de dilema de discussões é a questão da kashrut. Né? A kashrut ela foi questionada porque os propulsores do movimento da Haskalah, do iluminismo, disseram como é que pode ser que a kashrut, ou seja, que o alimento seja proibido ao povo judeu, determinado alimento, se em outros povos eles comem e não tem qualquer efeito negativo sobre eles. Não se vê efeito negativo fisicamente, ou seja, se eles estavam na Alemanha e o costume alemão é comer muita carne de porco, né? Eles diziam, veja, os alemães comem muita carne de porco e é um povo evoluído, né? Ou seja, veja o quão de conhecimento, de ciência, de pensamento, de música, né? De tecnologia também e de filosofia que um povo alemão criou no século XIX, desenvolveu no século XIX. Né? E os criadores do iluminismo disseram, não, a gente vê que a comida não está fazendo qualquer influência negativa ao povo alemão. Porque os iluministas estavam vendo um aspecto, deixa eu botar aqui para carregar, perdão. Ok. Eles estavam se baseando em um aspecto físico, ao que se via, né, na sociedade, e não o espiritual. Não estavam preocupados com o espiritual. Né? A abordagem deles era física.
E nisso, rabinos se levantaram contra esse tipo de pensamento, né? E a Haskalah também foi muito boa para a religiosidade judaica, porque ela permitiu, ou ela incentivou, ou fomentou aos rabinos fazerem novas interpretações, ou melhor dizendo, alcançarem o significado mais atualizado do que seriam as mitzvot, né? Os rabinos começaram a fazer novas abordagens, né, do que são o entendimento da Torá e do entendimento das mitzvot, coisa que já existia de antes, né? Mas as respostas que os rabinos trouxeram até o século XIX, né, elas não atendiam mais a nova sociedade. Não que elas não atendiam, eram válidas, aceitas, tudo bem, mas faltava, ou seja, com o objetivo de atender esse novo questionamento da comunidade, o judaísmo, claro que ele tomou uma postura reservada e uma postura de separação. Então, separou aqueles que são movimento reformista, né, foi para um lado e o movimento ortodoxo foi para o outro. Mas o judaísmo ele procurou responder as questões do movimento reformista, né? Ele não ficou satisfeito em se calar ou censurar, né? Mas buscou respostas, buscou entender o questionamento e trazer respostas. Aconselho a vocês a lerem uma obra que está em português e é vendida pela Sefer, que se chama As 19 Cartas do Judaísmo, acho que se chama assim. É do rabino Shimshon Rafael Hirsch, e esse livro trata de um diálogo feito por troca de cartas entre Rav Hirsch e um admirador dele, ou um aluno, um ex-aluno, que começa a questionar, dentro desse período do século XIX, bases do judaísmo, né? Ele começa a questionar a emuná judaica. Muito obrigado, mano. Amém. Ele começa a questionar a fé judaica e Rav Hirsch traz sua resposta, traz o seu entendimento sobre isso. Então, é muito bom esse livro. Ele também traz uma introdução muito interessante sobre o que foi o movimento da Haskalah. E seria interessante que vocês adquirissem. É um livro muito pequenininho e muito precioso. Muito bom esse livro. Bom, então, nos atualizamos um pouco no que é história, né? Ou seja, essa base, só para finalizar, essa base de discussão do século XIX é que nos leva hoje a questionamentos sobre Kashrut que traz dúvidas no povo judeu, que é a abordagem reformista e a abordagem ortodoxa. Na abordagem reformista, eles dizem que as leis de Kashrut elas foram estipuladas para um momento específico, né? Seja que as leis de Kashrut elas existiram para aquele momento do povo judeu, porque as leis de Kashrut servem como separação entre aquilo que é apenas impuro e puro, e entende-se como impuro aquilo que pode gerar ou pode fomentar enfermidades e epidemias, e que como hoje os alimentos já são melhores manuseados, então não precisa mais seguir essas leis, né? Essa é uma de tantas as opiniões. Há aqueles que dizem que não foi anulado, ou seja, que essas leis já não são mais válidas, porque o povo judeu, eles trazem uma nova interpretação. Eles dizem o seguinte, que o povo judeu ele deve ser luz entre as nações, eles usam esse termo, e diz que não, o povo judeu tem que se meter entre os não-judeus
E seguir os costumes dos não-judeus e se misturar com eles, para daí, de dentro do povo do não-judeu, eles iluminarem esses povos e trazê-los para Hashem. Né? Muito romântico isso, muito, não posso dizer, muito arriscado, né? A pessoa vai se meter na cova dos leões para salvar os leões, né? Bom, se conseguem isso ou não conseguem isso, se o discurso corresponde à realidade da prática religiosa deles, isso é algo que cada um deve fazer sua análise por si mesmo. Eu não gosto muito de entrar nesse aspecto. Né? Tenho minha opinião formada e, na minha opinião, o reformismo ele é simplesmente um tiro no próprio pé. Na parte ortodoxa, dizem não. A Torá ela é imutável. Né? A Torá ela não muda, ela não pode ser substituída e ela não pode ser reinterpretada. Okay? Então, o entendimento da Torá foi recebido no Sinai e chegado para nós até hoje. Okay? Claro que, óbvio, que a cada geração se há um crescimento do entendimento e podemos alcançar melhor entendimento da Torá. Mas isso não anula o entendimento primeiro. Ok? Esse é o sentido que recebemos no Sinai e que não muda até hoje. Bom, a mitzvah de Kashrut, ela nos é dada na Torá, né? Em diversos locais diferentes. Né? Não existe assim um passuco ou um capítulo que concentre 100% as leis de Kashrut. Okay? É muito comum que a gente mencione o capítulo 11 do Sefer Vaikra, né, onde vai daí mostrar quais são os animais puros e os animais impuros. Mas esse capítulo, ele traz unicamente o tema de animais puros e impuros, mas há outros termos ou outras abordagens da Kashrut, as quais não estão nesse capítulo, certo? Mas ele sim serve como um base, entre tanto outros pasukim que encontramos na Torá, mas temos um pasukim especial, 3 pasukim especial, que são os 3 últimos pasukim do capítulo 11, que diz assim: depois de trazer toda a série de quais são os animais puros e impuros e terminar com o que são os répteis e os insetos, né? A Torá termina o capítulo da seguinte forma: que Ani Adonai amale etchem eretz Mitzrayim, que eu sou Hashem, que fez subir a vocês da terra do Egito. Liot lachem be'oim, para ser para vocês Deus. Veitem kedushim keani, que kadosh ani, e vocês serão santos, porque eu sou santo. Zot Torah ha'be'ema והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. Esta é a lei do gado, né? Dos animais, não somente gado, não somente bovino, mas todo animal, das aves, de toda a vida que nada no mar, né, nas águas, que vive nas águas, e toda a vida que se rasteja sobre a terra. Né? Essa é a lei sobre todos eles. Leavdil ben atameh u ben atahor, para separar entre o que é puro, né? Desculpa, o que é impuro e o que é puro.
ובין החיה הנאכלת ובין החיה שלא תאכל. Entre o animal que se pode ser comido e entre o animal que não comerás. Ok? Antes da gente entrar no conceito dos sábios, antes da gente começar a entender o Rishonim e a Haronim sobre esse capítulo, devemos entender primeiramente o que a Torá nos ensina nesses psukim, ok? E ela nos ensina que o texto ele nos traz duas abordagens, ok? Sobre kashrut. Essas duas abordagens são diferentes. Uma é uma abordagem espiritual e outra é uma abordagem física. Okay? O texto ele não desconsidera uma abordagem espiritual, como também não desconsidera uma abordagem física. A abordagem espiritual, ela se apresenta no primeiro passo, né? No passo 25, e ela traz duas expressões. Né? Uma é, porque eu sou Hashem, e porque eu sou Hashem, eu mando isso para ser o vosso Deus, ok? E a outra expressão é Virtem Kiddushim, e que sejais santos. Então, tem duas expressões. Na abordagem espiritual, temos dois caminhos, duas paralelas de entendimento. O primeiro é a Ribonut Hashem. Vem a palavra em hebraico, mas não vem em português. O senhorio de Hashem. Hashem é Deus. Ok? Ou seja, cumprimos os mandamentos porque a Kadosh Baruch Hu nos mandou cumprir o mandamento. Cumprimos os mandamentos porque esta é a forma com a qual a gente se submete a Hashem e o temos como Deus. Porque a partir do momento que não cumprimos os mandamentos, não temos Hashem como Deus. No judaísmo isso é muito, muito claro. O judaísmo é muito pragmático nisso, né? Isso não quer dizer... Eu tenho que aclarar uma coisa aqui. A gente tem que diferenciar religião e religiosidade. Certo? São dois conceitos diferentes, embora saiam da mesma raiz e se escutem semelhantes. Uma coisa é religiosidade, outra coisa é religião. Em outras palavras, uma coisa é o que a pessoa crê e o que a pessoa identifica como crença religiosa. E outra coisa é a prática religiosa. Ok? Na minha opinião, essa é a opinião pessoal, tem gente que vai dizer diferente, religiosidade não se discute. Cada um leva dentro de si o seu entendimento próprio de Deus. Porque isso o entendimento de Deus, ele é experimental, ele é empírico. Ao momento que eu experimento Deus, eu tenho conhecimento sobre ele. Eu tenho uma relação com ele. Né? E essa relação que vem por experiências, ela é fadada, eu não sei se seria bem esse o termo, mas ela é obrigatoriamente pessoal. Porque cada pessoa tem uma experiência pessoal diferente do outro. Cada pessoa tem uma percepção do divino diferente do outro. Pode haver similitudes, né? As similitudes vêm de experiências semelhantes, de interpretações semelhantes, de fontes semelhantes. Então, a pessoa pode ter como eu posso dizer, uma relação de semelhança de pensamento, de identificação de Deus, e a junção dessas semelhanças é que criam um conceito religioso comum.
Uma população, um grupo, creem no mesmo Deus porque a sua percepção divina é semelhante. Então, eles se juntam nessa mesma crença. Agora, a religião, diferente da religiosidade, ela não está atrelada à experiência. Pelo menos não em sua maior parte, né? A religião ela é determinada por regras. O que fazer, o que não fazer, o que está permitido, o que não está permitido, como se deve crer, como não se deve crer, o que deve amar, o que não deve amar. E, como a gente fala da classe de hoje, o que se deve comer, o que não se deve comer. Isso é parte da religião, que está separada da religiosidade. Então, você pode ter uma pessoa que tem aquela crença em Deus. Deus existe, eu creio que Deus existe, mas eu não como caché, porque eu não creio na comida caché. Então, ela tem uma religiosidade dentro de si, mas a sua religião, a sua prática religiosa, melhor dizendo assim, ela não corresponde à religião ao qual ela está inserida. Ok? Então, voltando ao caso dos reformistas. Eles têm religiosidade. Ninguém pode negar isso. Eles têm uma identidade religiosa. Eles têm um sistema de crença. Contudo, a sua prática religiosa não corresponde com a religião judaica. Então, se eles vêm e criam um novo conceito de prática religiosa, eles estão criando uma nova religião. Ok? Contudo, como esse conceito de essa prática religiosa que eles defendem está dentro da mesma identidade religiosa, então se tem eles dentro da religião judaica, dentro do judaísmo, né? Mas como sendo uma facção do judaísmo, como sendo uma célula ou uma divisão, uma corrente judaica. Então, divide o judaísmo em correntes, e você tem a corrente religiosa ortodoxa, reformista, conservadora, progressista, e assim vai. Então, o primeiro conceito que a gente diz é receber a Kadosh Baruch Hu como Deus. Kadosh Baruch Hu nos manda os mandamentos para quê? Para que o sirvamos, não sei como é que diz isso, para que a gente sirva a ele. Não é? É muito idioma na cabeça. Então, para que a gente sirva a ele. Okay? E isso é o sinal de servidão, muito simples. Eu creio em Deus e eu o sirvo. Certo? Esse conceito chamamos no judaísmo como Kabbalat Ol Malchut Shamayim. O recebimento do jugo divino. Essa seria a tradução melhor. Tá? Receber o jugo divino. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Que é algo que a gente faz todos os dias quando a gente recita Shema Israel. A recitação de Shema Israel, o pensamento, a kavaná que se deve ter em mente é: eu estou recebendo, eu estou aceitando, eu estou colocando sobre mim a vontade de Deus. Ela é soberana sobre minha vida. Antes da minha vontade está a vontade dele. Ok? No conceito religioso, ainda, ou seja, melhor, no conceito espiritual, o paralelo da submissão de Hashem é a santificação do povo. Vê que o texto diz: porque eu sou Hashem, para que seja o seu Deus, para quê? Para que sejais santo. De fato, todos os mandamentos da Torá existem para nos santificar. Né? Recordemos, toda vez que quando a gente faz um abrahá,
por uma mitzvah, o que a gente diz? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, que nos santifica por os seus mandamentos. Betzivano, e nos ordenou fazer o que seja. Ner Shabbat, acender a luz de Shabbat, litvol b'mikveh, litol et alulav, ou seja, tudo que seja mandamento para o qual a gente tem que fazer uma brachá, recordamos que fazemos esse mandamento porque a Torá nos santifica. Os mandamentos nos santificam. E a gente já abordou isso várias vezes, mas eu nunca vou cansar de repetir que Kedushá no judaísmo, santidade no judaísmo significa separação. Então, quando dizemos que Am Israel é Am Kadosh, que é um povo santo, dizemos que ele está separado dos demais povos. Ok? Então, eu, como parte do povo judeu, eu tenho que estar separado dos demais povos. E como é que eu faço essa separação? Pelo cumprimento dos mandamentos. Ok? Por esse motivo, é que a Kadosh Baruch Hu, quando deu os mandamentos, ele dá 7 mandamentos para os demais povos e 613 para Israel. Para fazer essa diferença. Embora que os 7 mandamentos dos demais povos também são partes dos da Torá para o judeu, ou seja, qualquer judeu, homem ou mulher, tem que cumprir os 7 mandamentos de Bnei Noach. Eles são parte da Torá, ok? Mas o Bnei Noach, ele não pode cumprir os mandamentos da Torá como um todo. Por quê? Porque a partir do momento que ele cumpre, o que é que acontece? Ambos se tornam um. E não há nenhum problema, ou seja, o problema não é que os demais povos aceitem a Torá e se tornem um com a Torá junto com Israel. Isso não é um problema. O problema é que a Torá mesma nos ordena a santificação de Israel. É a Torá, não sou eu, não é Rav Ovadia, não é Rambam, não é Rashi, não é Bartenura, não. É a Kadosh Baruch Hu. O mesmo que criou o mundo, o mesmo que criou a Torá, o mesmo que criou a Israel, o mesmo que criou todos os povos, é ele que está dizendo, vai haver uma separação entre demais povos e Israel. Acabou? É ele que diz, não a gente. Não é uma interpretação avulsa da Torá. É literal. Né? Vejam que Rash, ele foi um dos maiores comentaristas do povo judeu. Ele é do século X, 10 e 11, né? E ele foi capaz de comentar toda a Torá. O que é toda a Torá? Ele comentou a Torá, né, o Humash, comentou os profetas, comentou os escritos, né? Comentou o Talmud. Ou seja, ele, na sua época, comentou toda a Torá. Eu me lembro que cheguei a escutar aqueles que opinavam o seguinte: não, talvez Rashi não tenha sido somente uma pessoa, porque é impossível que alguém comentasse toda a Torá, todo o Talmud, tudo. Ele comentou tudo. É impossível para uma pessoa. Então, havia uma opinião dizendo que Rashi, na verdade, seria uma escola. Ou seja, não foi somente uma geração que se comentou toda a Torá da época, senão que começou com Rashi, seguiu com seus alunos, então eles terminaram tudo em nome do seu maestro, de seu professor, do seu rabino. Mas isso foi até essa geração. Por quê?
Porque temos um outro rabino, Rav Steinsaltz, que ele é o Rashi dessa geração. Ele, sozinho, como completou agora, se não me equivoco, 85 anos, 87 anos, 84 anos, teve uma festa muito grande esse ano, comemorando o aniversário dele. Ele sozinho comentou e editou, escreveu e está publicado toda a Torá, todo o Tanakh, todo o Talmud, Rambam, e ele ainda segue fazendo comentários. Então, é possível. Não adianta ver gente que não crendo na capacidade humana e descrente da capacidade dos rabinos de comentar, de entender e de desenvolver ideia, porque sim, é possível. Hoje, a novidade é que hoje temos um novo rabino que faz a mesma coisa. Comenta tudo. Né? O tempo vai terminar, vou fechar essa sala e abrir a próxima, ok? Onde é que eu fecho isso aqui mesmo?